Vamos iniciar agora a nossa segunda parte. Nós vamos falar dos principais sistemas de informação, começando pelas suas categorias. Tá? Então a gente tem três categorias principais, onde a gente enquadra todos os sistemas de informação. A gente tem o sistema de processamento e transação, o SPT, que é um sistema mais básico que atende o nível operacional da organização. Nós temos o sistema de informação gerencial, que atendem, claro, como o nome está dizendo, ao nível gerencial. E nós temos também o sistema de apoio à decisão, o SAD, ou também chamado de sistema de suporte à decisão. Esses atendem às necessidades do nível estratégico da organização. Entenda-se a organização como sendo um órgão público ou uma empresa privada, tá certo? Os sistemas eles são categorizados independente se eles são usados na iniciativa privada ou no serviço público. Colocando esses sistemas dentro de uma pirâmide organizacional, a gente observa aí que na base da pirâmide a gente tem as áreas funcionais, aquelas áreas elementares, aquelas unidades funcionais de uma empresa, de uma entidade. Então a gente tem, por exemplo, numa empresa a gente tem o setor de vendas e marketing, fabricação, finanças, contabilidade, recursos humanos. E esse é o nível operacional que é atendido pelo sistema de processamento de transação. Logo acima a gente tem já algum nível de conhecimento mais alto, onde os dados já começam a ser trabalhados, as informações começam a ser estruturadas e a partir daí os sistemas que atendem essa camada, tanto essa quanto a seguinte, são chamados de Sistema de Informação Gerencial, SIG. E também existe um nível logo acima, chamado nível gerencial, onde as informações coletadas são transformadas em informações analíticas, gráficos, relatórios mais elaborados para que os gerentes tomem conhecimento. A gente vai detalhar cada um desses sistemas daqui a pouco. E no topo da pirâmide a gente tem o nível estratégico, que são atendidos pelo sistema de apoio à decisão ou sistema de suporte à decisão. Aí já são os gerentes, os executivos de alto escalão, que recebem as informações ainda mais detalhadas, informações mais consolidadas para que possam ser tomadas decisões. Então, voltando ao nosso nível elementar, nós temos o sistema de processamento e transação, o SPT. Como foi dito, eles são sistemas administrativos básicos que atendem ao nível operacional. Geralmente são sistemas computadorizados que realizam e registram as transações rotineiras necessárias ao funcionamento do órgão da empresa. É o sistema que recebe os dados primários, executa as operações básicas e muitas vezes é o próprio cliente ou cidadão que tem acesso. Imagine numa prefeitura, por exemplo, o pagamento de um IPTU por um cidadão, então aquele IPTU vai ser quitado, vai ser registrado a partir de um sistema de processamento e transação, a transação, pagamento do IPTU. Depois a gente tem um sistema de informação gerencial, SIG. O sistema de informação gerencial, eles traz informações da base de dados, que é compartilhada, e aí realiza algumas operações, alguns processos de consolidação de dados. Esse SIG procura reunir os dados de determinada operação e aí fornece informações que são consolidadas sobre ela em um determinado período de tempo, para que o gerente tenha um panorama, uma visão geral inerente àquela operação. Por exemplo, usando o mesmo nosso caso do tributo lá do IPTU, ao final da semana ou ao final de um mês, o gerente de arrecadação, por exemplo, da prefeitura pode obter o relatório de recebimento de IPTU por bairro, por rua, por períodos. Então ele não vai receber a listagem de cada IPTU, ele pode receber uma listagem consolidada, por exemplo, determinado bairro, quanto foi que arrecadou de IPTU. Nessa gestão pública também, certo? A gente observa que os SIGs, eles visam extrair e consolidar ações operacionais, que são os dados vindos lá dos sistemas primários, dos SPTs. Então, outro exemplo é na saúde pública, né? O gerente de uma unidade hospitalar ou de um posto de saúde, ele vai poder verificar as demandas por serviços e especialidades médicas, tá certo? E verificar, por exemplo, os níveis do estoque de medicamentos, se aquele nível está condizente com a programação feita para um determinado período. Então, ele vai ter um acesso de uma informação consolidada acerca da programação de atendimento, da expectativa de atendimento e vai poder verificar se aqueles medicamentos que estão em estoque vão atender a demanda. Essa ilustração de laudo em laudo também, do livro-texto, ele separa bem o sistema de processamento de transações e o sistema de informações gerenciais, onde a gente tem, por exemplo, o sistema de processamento de transações, nós temos
sistema de processamento de pedido, de planejamento de recursos humanos, sistema de livre-razão, ou seja, sistemas que são meio que independentes, embora possa haver uma conversa, entre aspas, entre esses sistemas, eles têm comportamentos independentes, em transações independentes, que são gerados arquivos que vão servir de subsídios para a produção de relatórios do sistema de informações gerenciais. Então eu tenho, por exemplo, os arquivos de vendas, os arquivos de custo de produtos, os arquivos de despesas. Então esses arquivos vão ser consolidados em um sistema de informação gerencial que, por sua vez, são gerados relatórios para os gerentes fazerem o devido acompanhamento. O outro tipo de categoria de sistemas são os sistemas de apoio à decisão, SAD. Já é um conjunto mais organizado, não só de sistemas, mas de pessoas, de procedimentos, bases de dados, dispositivos, para que seja dado apoio à tomada de decisão. Por exemplo, a prefeitura ela vai decidir investir em uma construção de uma praça ou de um posto de saúde. Ela vai dispor de instrumentos e ferramentas que possibilitem a sua análise, a tomada de decisão usando critérios técnicos. O foco de um sistema de apoio à decisão é a eficácia da tomada de decisão, ou seja, tomar a decisão correta. Um SAD auxilia e apoia todos os aspectos da tomada de decisão em aspectos específicos, ou seja, determinado procedimento que precisa ser tomado, uma decisão, o SAD vai fornecer subsídios para que essa tomada de decisão aconteça. O SAD é um sistema, um conjunto de sistemas também, de interfaces relativamente simples, ou seja, a sua operação ela deve ser simplificada, embora o processamento seja mais complexo. O que está por trás da interface, das telas de consulta, existe um conjunto mais complexo de procedimentos, porque vai ser buscado informações em diferentes fontes, tá certo? Muitas vezes fontes que estão externas à organização, consulta uma base do IBGE, consulta uma base da Receita Federal, né? Consulta uma base do Tribunal de Contas ou outros órgãos de controle, né? E aí, é por isso que o procedimento ele torna-se mais complexo. No caso de fontes internas, né, que o SAD pode dispor, a gente pode citar os próprios sistemas de processamento de transações, sistema de informações gerenciais, tá? E as fontes externas, né, podem ser compostas de outros bancos de dados ou sistemas integrados, como eu falei, IBGE, Receita Federal, Tribunal de Contas. Então, os componentes de um sistema de apoio à decisão estão ilustrados nessa figura. A gente tem aqui o gerador do sistema de apoio à decisão, o gerador de relatório, de gráficos, e ele se vale de um banco de dados, né, a partir do sistema gerenciador de banco de dados, SGBD. Ele se vale de um banco de modelos, sistema de gerenciador de modelos, modelos de relatórios, modelos de gráfico, modelos de análises. A gente tem uma interface com o banco de dados externo, por exemplo, interface com o banco de dados de outra secretaria, de outro órgão. Eu tenho a interface do usuário, que é na qual o usuário vai operar esse sistema de apoio à decisão. E eu tenho a interface com outros sistemas, ou seja, eu posso realizar comunicação, interoperabilidade com outros sistemas, como a gente já falou aqui, IBGE, Tribunal de Contas e Receita Federal. Aí tem um exemplo também do livro de como seria um relatório, um exemplo bem simples de como seria um relatório de um sistema de suporte à decisão, de apoio à decisão. Eu tenho determinados produtos, que aí eu tenho uma região de vendas, eu tenho vendas que foram efetivadas, as vendas reais numa determinada região, e as vendas planejadas e o real e planejado. Então, olhando para a última coluna aí, real e planejado, eu gestor, por exemplo, eu consigo saber onde é que a gente teve um desempenho bem abaixo do esperado e um desempenho superior ao esperado. E aí a gente vai tomar decisão acerca de investimentos, por exemplo, em marketing, investimentos em logística, para que a gente consiga tentar chegar numa relação entre real e planejada maior ou igual a 1. Ou seja, esse tipo de informação a gente não vê no sistema de processamento de transação, muitas vezes também não vê no sistema de informação gerencial. Aqui eu não estou querendo saber quem vendeu, o detalhamento de cada pedido, de cada compra. Eu quero ver a coisa muito consolidada e quero ver também as expectativas, né, se foram atendidas ou não. Existem outros sistemas que a gente não vai abordar, mas que vocês podem ter conhecimento. A gente falou do sistema de processamento de transações, a gente falou do sistema de informação gerencial e do sistema de apoio à decisão. Esses três sistemas, eles, né, são classificados também em sistema de apoio às operações, no caso o sistema de processamento de transações, e o sistema de apoio gerenciais, que são o SIG e o apoio à decisão. Além desses outros sistemas, existem outros sistemas que fogem do escopo do nosso curso,
sistema de controle de processo, sistemas colaborativos, sistema de informação executiva, mas que também tem a sua importância dentro desse conjunto de sistemas de informação. Ok? Grande abraço e até a próxima.